Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Segundo Timóteo capítulo 4. Amém? Antes de nós lermos o texto, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. É com muito respeito e com muito temor diante de Deus que eu faço essas perguntas, porque essas perguntas eu me fiz e talvez não tenha ficado tão satisfeito com as respostas que eu mesmo dei. E talvez você também tenha problemas com isso. Qual o valor que você tem dado à sua vida? Qual o valor? Qual o valor que você tem dado à sua vida? Qual a finalidade da sua vida? Qual o propósito seu? Qual a principal finalidade da sua vida? Você tem aproveitado a sua existência? A sua existência tem sido relevante? Você realmente é uma pessoa relevante? Se você partir hoje, as pessoas vão falar: olha, aquela pessoa fazia diferença, ela era uma pessoa relevante. Ela de alguma forma, ela nos levava a um tempo melhor. Você tem objetivos claros na sua vida? Clareza de objetivos? Quais são os objetivos? Começo de ano todo mundo tem uma pauta. Alguns escrevem na agenda já de 2018, já escreveram na sua primeira página os seus objetivos. Talvez você não tenha escrito, mas se você escreveu os seus objetivos, ou somente no seu coração, esses objetivos eles apontam para Cristo Jesus? Essas prioridades apontam para Cristo Jesus? Você tem vivido os seus dias com intensidade? Mas intensidade no quê? Talvez você esteja com intensidade no seu trabalho, na produtividade do seu trabalho. Talvez você esteja com intensidade no seu casamento, no cuidado para com seus filhos. Mas qual é a sua intensidade na obra do Senhor? Na visão que o Senhor tem para você? Afinal, você vive para quê? Eu quero fazer mais uma pergunta, desafiando você a ter uma resposta dentro do seu coração. Se você soubesse que você tem somente mais um dia de vida, a segunda-feira seria seu último dia de vida, qual seria a sua conclusão? Ou melhor, o seu balanço, o seu relatório? Olha, amanhã você vai morrer à meia-noite. Qual seria a conclusão da sua vida? O que você falaria a respeito da sua própria vida? 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. Diz a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Senhor Deus, nós pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós, sobre cada família representada, sobre os nossos amigos que estão ligados pela internet, que todos eles possam ser edificados pela palavra do Senhor. Nós necessitamos, para entender as coisas espirituais, do teu Espírito Santo agindo nas nossas vidas. Nós suplicamos para que o teu poder venha sobre as nossas vidas, não para que nós possamos nos sentir bem, mas para que nós possamos ser corrigidos, admoestados pelo poder da tua palavra. E com essa admoestação, nós possamos ter uma vida totalmente voltada para o Senhor. Temos pecado contra ti, meu Deus. Temos feito coisas que não te agradam, temos nos desviado muitas vezes dos teus estatutos, e nós queremos pedir perdão, Senhor Deus. Muda a nossa história, muda a nossa vida, e vem, Senhor Deus. Vem sobre cada um de nós, no nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, as pessoas não têm aproveitado a sua vida. As pessoas têm vivido o melhor de hoje e de agora. As pessoas têm conquistado coisas. Essa semana eu estava almoçando em Alfenas e tinha uma reportagem ligada no restaurante e apareceu uma mulher aqui de Poços de Caldas e fizeram uma grande reportagem com ela, que ela ficou numa cadeira desde a noite anterior, em frente a um magazine, para fazer compras somente às 6 horas da manhã. E essa mulher, ela estava toda animada com o seu propósito de ser a primeira a entrar naquela loja. E o repórter, por falta de opção e por falta de pauta para o jornalismo, investiu um grande tempo naquela mulher. E aquela mulher, então, adentra aquela loja e vai pegando um tanto de coisa, mas depois, parece que no final da reportagem, estava um pouco de barulho, aquela mulher conclui que ela teve que devolver um tanto de coisa porque ia fugir do seu orçamento e aquilo parece que não preencheu o seu coração. E eu creio que ela perdeu uma noite de sono praticamente em vão. Por quê? Porque ela estava com um propósito firme, um propósito de entrar naquele magazine e comprar tudo que o seu coração se deleitava ou se alegrava naquele momento. E ela pegou um tanto de coisa, mas aquilo trouxe um peso sobre a sua vida, que é o peso do pagamento depois. É interessante que nós podemos viver sem todas aquelas coisas. Nós não precisamos ficar numa cadeira de uma loja, nós não precisamos ficar em algum lugar para adquirir coisas, porque o que esse mundo pode te dar não vai satisfazer o seu coração. Nós necessitamos de coisas, nós necessitamos de uma boa alimentação, nós necessitamos de uma noite boa de descanso, para que o nosso corpo possa glorificar o Senhor e para que a nossa vida seja para louvor e glória dEle. Mas o que passar disso é bobagem. Tudo fica aqui. Tudo fica aqui. Eu fui com o meu funcionário a uma rede de concessionária, e eu sentei dentro de um carro, e o vendedor falou, olha, se você quiser levar esse carro estaciona sozinho. Eu falei, que maravilha, como é que ele faz isso? Ele falou, ele passa assim, mede a vaga, aí você dá a ordem lá, ele vem e estaciona sozinho. Eu falei, eu vou continuar manobrando meu carrinho mesmo, já tem um carnezinho lá para eu sair dele, e está bom demais aquele lá, e vamos pela fé naquele mais simples mesmo. Tudo isso é bom, mas não enche os corações. Tudo isso não é pecado se você adquirir, mas é pecado se você colocar todo o seu vigor para adquirir essas coisas. Certo? Então eu queria falar um pouquinho sobre usar a nossa vida com um fim realmente proveitoso. Usar a nossa vida para algo que venha a passar além dessa vida e entre a eternidade. A primeira coisa que eu aprendo quando eu falo de uma vida de valor é que a nossa vida é totalmente transitória. Ela é muito rápida. Ontem o Samuel pregou ali, eu fiquei muito abatido, que ele falou que, tirando eu e ele mais um, né, que já era velho, o resto era jovem. Eu quase não dormi, porque eu me senti velho mesmo. Mas eu também pude fazer um balanço da minha vida, que eu tive um tempo, se eu usei bem ou mal, agora não dá para corrigir o tempo que eu usei. Mas o tempo que me resta, eu quero usar para louvor da glória do Senhor. Então essa é a grande proposta. Você nota que a sua vida é transitória. A palavra do Senhor em Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina. Ela vem, se assenta e logo se dissipa com o vento. E é interessante que a palavra do Senhor, lá no Salmo 139, versículo 16, diz que todos os nossos dias estão escritos. Eu e você não podemos acrescentar 1 minuto nas nossas vidas, 1 hora, quanto mais um dia, 1 mês ou 1 semana. Então o Senhor já estabeleceu quantos dias nós viveremos aqui. Então nós devemos estar neste cuidado, viver para a glória do Senhor, entender que a nossa vida aqui é breve. E é interessante que Paulo começa a expor esse texto da palavra do Senhor, dizendo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Meus irmãos, note uma coisa. O que você fez no dia de hoje, antes de chegar aqui? Esse dia refletiu a glória do Senhor através da sua vida? A sua tarde, ela foi totalmente para o Senhor? A sua manhã, ela foi, a prioridade da sua manhã desse domingo foi
para a honra e glória do Senhor? Quando você acordou, eu sei que a mulher virtuosa acorda muito cedo. Então a mulher virtuosa acordou muito cedo. E ela olhou na janela, viu aquela chuva, e ela se alegrou dizendo: glórias a Deus, esse é o dia que o Senhor fez para mim, e eu vou usá-lo para louvor da sua glória. Você é homem que acordou cedo também. Você glorificou a Deus? Você louvou o Senhor? Foi a primeira palavra que saiu dos seus lábios, foi: louvado seja o meu Deus. É isso que aconteceu hoje pela manhã? Se isso começou assim, eu imagino que o seu dia foi um dia aquecido no poder da graça, foi um dia voltado para o poder da graça. E quando você entrou por essa porta agora para o culto das 19 horas, você não entrou para receber o fogo do Senhor, mas você chegou no fogo do Senhor. Muitas vezes nós vamos a um culto de um Deus utilitário, um Deus que nós fizemos nos nossos corações, que vai nos dar algo no culto. Eu vou no culto hoje, ainda falo para o irmão: vai ser benção. Vai ser benção. Eu vou hoje receber. Interessante que culto não é para receber, culto é para dar. Eu vim cultuar a Deus. Eu vim fazer elogios ao meu Deus através dos louvores. Eu vim aqui para glorificar o meu Deus. Isso já é uma benção. Então eu cheguei aqui totalmente diferente, que o meu coração tinha sede de louvar o Senhor, mas não sozinho, não só com a minha família de sangue, mas com a minha família da fé. Por isso eu entrei entusiasmado aqui. Então Paulo, ele chega a uma conclusão: olha, agora sim, o tempo da minha partida é chegado. E essa expressão é a mesma força de um navio quando ele está pronto para erguer as suas âncoras para deixar um porto. É a mesma expressão quando ele usa para um soldado, quando o seu superior dá uma ordem: levantemos acampamento, e aquele soldado se prepara então, levanta o acampamento e pronto para uma nova ação. Paulo então tem uma convicção: agora é tempo da minha morte. A minha breve vida se passou. A minha vida, que é transitória, momentânea aqui nessa terra, foi rápida. E ela se acabou agora. Meus irmãos, é muito ligeiro, é muito rápido. Não desperdice a sua vida, pois ela é transitória. Segunda coisa que eu aprendo aqui: a vida começa verdadeiramente quando somos encontrados pela graça. É interessante, quando Paulo escreve aqui, eu lembro quando ele escreve em Atos capítulo 22, olha que maravilha que Paulo escreve. Quando Paulo está fazendo ali uma defesa, que ele fala o que ele era e o que ele passa a ser em Cristo Jesus. É interessante que Paulo sempre foi um homem religioso. Paulo, ele se formou aos pés de Gamaliel, que era um líder da época, que era um homem sábio e que ensinava a religião judaica. Paulo tinha o Novo Testamento todo no seu coração. E quando Jesus veio, Paulo passa a perseguir os cristãos, pensando que Jesus era um impostor e todos aqueles que o seguiam deveriam ser arrancados das suas casas e julgados, e muitos mortos. E Paulo então pratica isso com muita ênfase no seu coração. E é interessante que no apedrejamento de Estevão, em Atos capítulo 6, 7, ele está segurando as capas do povo que apedrejava Estevão. E ele recorda disso também. Paulo então, ele vive intensamente sem Cristo, até que ele é encontrado pela graça. Meus irmãos, a salvação não é você que opera, é Cristo que opera em você. Paulo diz a palavra que ele estava no caminho de Damasco e tinha desejo de prender cristãos. Ele até levou cartas dos seus superiores para que pudesse trancar os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. Então ele aspirava a isso. Ele desejava isso, porque ele dizia: Cristo é um impostor. Até que no meio dessa caminhada, Cristo se revela a ele. E ele tem uma visão. E ele cai. E uma voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu
persegues. Levanta-te e entra na cidade e vai à rua tal, espera. Jesus Cristo salva Paulo. Não é Paulo que dá o primeiro passo. O primeiro passo vem do céu para o homem. Por isso não há como manipularmos a salvação. Não há como empurrarmos a salvação goela abaixo de ninguém. Não há como nós fazermos as pessoas declararem Jesus como Senhor, se não partir do céu. E é interessante que Paulo agora ele passa a ter uma nova caminhada. Ananias vai, impõe as mãos sobre ele, aquela cegueira é curada, e diz a palavra que Paulo estava em oração e passa a pregar o Evangelho. E é interessante isso. A vida de Paulo começa verdadeiramente quando ele é alcançado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Talvez você tenha lutado até hoje com suas próprias forças. Talvez você esteja cansado dessa vida, porque você está tentando de todas as formas agradar a Deus com seus próprios esforços. Você jamais conseguirá agradar a Deus com seus próprios esforços. Você necessita da atuação dele no seu coração, para que depois você comece a praticar as obras dignas do arrependimento. É interessante que Paulo agora ele tem uma nova vida. Ele era um homem de prestígio quanto ao mundo. Ele era um homem de posição quanto ao mundo. Agora ele é um homem perseguido pelo mundo. Agora é um homem que a primeira fuga dele foi pelos muros. Ele teve que descer num cesto, porque as pessoas queriam matá-lo. E Paulo passa uma vida nessa luta. Porque havia uma palavra para Paulo. Uma profecia, isso sim, irmãos, uma profecia que foi entregue a Ananias. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:16. Meus irmãos, a teologia da prosperidade tem mentido para vocês. A teologia da prosperidade tem colocado no coração das pessoas que é só ela repetir essa oração, é só ela confirmar sua bênção, é só ela materializar os seus sonhos, é só ela fazer isso, fazer aquilo que ela vai ser feliz, que ela vai conquistar. Isso é um engodo de Satanás nas igrejas evangélicas contemporâneas. A palavra do Senhor fala de anular a si mesmo, fala de morrer para si mesmo, fala de tomar a cruz e seguir a Cristo Jesus, aquele que não tinha nem o lugar onde reclinar a cabeça. Isso é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é um convite para eu e você sermos o quê? Escravos de Cristo Jesus. Para que os nossos sonhos sejam mortos, para que Cristo Jesus prevaleça nas nossas vidas. A sua vida já começou? Você já passou pelo arrependimento genuíno e você já declarou Jesus Cristo como Senhor? Jesus Cristo já é o Rei da sua vida? Ou você é como Paulo, um religioso, cuidadoso, esforçado, mas ainda não tem a salvação em Cristo Jesus? A terceira coisa que eu aprendo aqui: a vida só tem valor eterno quando vivemos para a glória de Deus. Meus irmãos, um cristão verdadeiro, ele não se alegra nesse momento, ele se alegra na eternidade. Tanto é que ele sonha, e ele ama, e ele deseja a segunda vinda do Senhor Jesus. Os pensamentos dele não são nas conquistas terrenas e transitórias. Tem pessoa que ele compra, por exemplo, um objeto novo, e ele desfila com aquele objeto para que as pessoas falem: que bonito seu objeto, que bonito sua conquista. Isso na vida de um cristão não é assim. O cristão verdadeiro, ele não tem esse prazer nas coisas transitórias. Essas coisas são só para que a sua vida aconteça aqui nesse momento, de uma maneira simples. Mas ele está muito mais preocupado pelas coisas do alto. Olha, na época de Natal e de primeira semana do ano, difícil era você arranjar uma vaga para estacionar ali no centro da cidade, mesmo sendo pago. Por quê? As pessoas estavam sedentas, elas estavam totalmente com desejo das coisas desse mundo. Eu tenho certeza que elas conquistaram as coisas desse mundo. Agora estão com a cabeça um pouco triste, porque tem uma dívida nesse mundo, que será cobrada nesse mundo. E um belo de um carnê também. E aquela euforia já passou, porque aquele objeto
já não está tão maravilhoso mais, já pega aquele objeto, Mas eles estavam ali, era um movimento, entrava gente, saía gente, não conseguia uma vaga, quem queria ir ao banco não conseguia. Por quê? Necessidades prioritárias nesse mundo. Vivem para ter e não vivem para ser. Eu e você precisamos entender que nós não fomos chamados para ter, mas para ser discípulos do Senhor Jesus. Ser mensageiros da única mensagem que pode tirar uma vida da condenação e levar uma vida à eternidade. Se afligem de alma todos os dias para encontrar a felicidade nessa terra, mas jamais encontrarão. Meus irmãos, um casamento, ele é tão desenhado no coração de um homem e de uma mulher, principalmente das mulheres, não é? É aquela imaginação. A Fabi já está preparando, já tem maquiador, já tem isso, já tem dão. Isso é bom, Fabi. Mas um casamento ele começa depois da cerimônia. E tem as suas complicações. E se não tiver Cristo como fundamento desse casamento, ele não vai suportar o tempo decorrido. E as adversidades que se achegam a ele. Por isso, a nossa mente deve estar o quê? Em servir a Deus e estar na sua glória. Em viver para a glória do Senhor. Nós já tivemos a primeira semana de janeiro. A sua vida foi nessa primeira semana para a glória do Senhor? Você pode agora, com o seu coração, dizer, olha, essa semana foi para a glória do Senhor. Eu vivi tudo aquilo que eu podia para que o nome do Senhor fosse glorificado na minha vida e através da minha vida. Eu estou alegre com essa primeira semana e hoje, domingo, primeiro dia da semana, eu continuo vivendo para a glória do Senhor. Os meus sonhos são estes, agradar a Deus. Meus irmãos, não tenha fundamentos alicerçados nessa vida. Dificilmente você vai ter prazer nela. Olha o que Paulo diz nos Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 22. Olha o que diz a palavra. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O que Paulo está falando aqui? Olha, eu estou preso, eu estou algemado, mas eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado, porque qual que eram os adversários de Paulo? Paulo está preso. Olha lá como é que terminou Paulo, o pregador. Paulo é um tagarela, Paulo é um mentiroso, Paulo é um falso profeta. Isso eles falavam de Paulo. Mas Paulo estava muito tranquilo e muito fixo no seu projeto. Tudo isso seria para louvor e glória do Senhor. Tanto a minha vida quanto a minha morte engrandeceriam o nome do Senhor. E aí ele continua no versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ele está falando assim, para mim viver é totalmente para Cristo. E o morrer é um ganho. É um ganho extra. É um ganho maravilhoso. É o lucro que eu preciso. Pois então, agora ele estava em dúvida. Olha, eu queria estar com Cristo, que é infinitamente melhor do que viver aqui. Mas se for para que alguns recebam o evangelho da graça, eu prefiro ficar aqui, para que a palavra do Senhor avance. Então eu e você que somos cristãos, que declaramos que somos lavados no sangue do Cordeiro, que fomos batizados nas águas, mas em verdade, a nossa vida está glorificando a Cristo? Se nós vivermos hoje, será para a glória do Senhor. Se nós morrermos hoje, será para a glória do Senhor. Nós glorificaremos a Cristo tanto com o nosso viver, como com o nosso morrer. Você está tão fixado na glória eterna de Cristo Jesus, que você pode dizer a mesma coisa para mim? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Jovem, daqui uns dias você começa a aula de novo, não é? Escola. A sua vida lá vai ser para a glória do Senhor? Você vai fazer uma diferença tão grande naquela escola, que as pessoas vão dizer, olha, aí vai um servo do Senhor. Viva com integridade e conformidade com o Evangelho. Olha o que diz aqui no versículo 27 desse mesmo capítulo.
Filipenses 1, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Sabe o que nós precisamos declarar? Que a nossa prioridade é estar em integridade e conformidade com o evangelho da graça. Sabe por que os evangélicos têm perdido muito campo? Porque eles têm pregado de uma maneira e vivido de outra maneira. E sabe que isso mostra que a maioria dos que se declaram evangélicos jamais tiveram um encontro com Cristo Jesus. E não pertencem a Cristo Jesus. Mas enquanto estiverem vivos, ainda há uma oportunidade. Meus irmãos, 12 homens revolucionaram uma grande parte desse mundo. 12 discípulos. Será que aqui nós temos 1000 jovens em Poços de Caldas cristãos? Se temos 1000 jovens cristãos lavados no sangue do Cordeiro, nascidos de novo pelo Espírito, por que não há diferença? A juventude aqui veste as mesmas roupas, frequenta os mesmos lugares, fazem as mesmas coisas que um jovem do mundo faz. Isso é sinal de que nós não temos 1000 jovens aqui lavados e regenerados por Cristo Jesus, senão a nossa cidade seria abalada. Seria abalada por 1000 guerreiros que iriam influenciar essa cidade. Cristo Jesus iria ser conhecido e reconhecido nesta cidade, nesse estado e nessa nação, por causa de 1000 jovens cheios do Espírito Santo. Mas uma coisa eu aprendo aqui: não considerem a sua vida mais importante que Cristo. Muitas vezes nós temos considerado a nossa vida mais importante do que Cristo. Ah, irmão, eu nunca falei isso. Não, eu também não falo. Mas eu quero sempre o que eu quero, não o que Cristo quer. Os meus projetos têm sempre o meu ego em primeiro lugar, não aquilo que Cristo quer. Eu vou a tal lugar, eu não vou a tal lugar. Eu faço isso, eu não faço aquilo. Normalmente nessas decisões, Cristo não é o primeiro da sua lista de respostas. E isso é uma tragédia. O que a palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias do Senhor, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício santo, agradável. Oi? E vivo ao Senhor. Como é que era o sacrifício antigo antes da nova aliança? Um cordeiro era morto, um novilho era morto, uma pomba era morta. Agora não, Cristo Jesus veio, então ofereça a sua vida. A sua vida seja inteiramente, totalmente para agradar ao Senhor. A sua vida esteja totalmente debaixo do controle de Deus. Viva com intensidade Cristo Jesus. Viva para louvor da sua glória. O homem é mau e ele odeia Deus. É preciso nascer de novo para amar a Deus. E esse nascimento vem do próprio Espírito de Deus. Então o homem natural não pode amar a Deus. Embora 98% talvez da nossa população brasileira diz, eu amo a Deus, é mentira. O coração do homem não pode amar a Deus, porque o homem é caído, é depravado, é imoral. O homem pecou e foi destituído da glória de Deus, foi destituído da presença de Deus, e ele precisa de algum tempo da sua vida ser reconciliado com o Pai. E para isso ele precisa de Cristo Jesus, único caminho, única verdade e a única vida. Fora disso, não há Cristo, não há como um homem chegar a Deus. E nós estamos vivendo um evangelho light, adocicado, onde nós dizemos, está tudo bem com você, meu irmão. Meu irmão, você quer uma palavra de vitória? Eu vou mandar. Olha, eu vou pegar um texto aqui do Velho Testamento e vou dizer, você vai comer o melhor dessa terra. Meu irmão, amanhã vai ter filé mignon na sua mesa. Camarão daquele graúdo. Isso é tirar a palavra de contexto. Isso é deturpar a palavra de Deus. Isso é procurar as coisas para que o seu ego seja satisfeito. Jesus veio. E Jesus disse que nós seríamos perseguidos pelo seu nome, se quiséssemos uma vida de piedade a Ele.
se quiséssemos uma vida conduzida por Ele, nós iríamos, sim, muitos de nós padecer pelo nome de Cristo Jesus. Ah, irmão, eu vou procurar outra religião, porque na outra igreja fala que é tudo bom. Cuidado. Um médico chega para um paciente que tem câncer e fala, está tudo bem com você. Tome aspirina uma vez por dia. E esse cara vai embora. Quando ele volta daqui a 6 meses, ele faz um novo check-up e o próprio médico vai dizer, olha, a sua vida não tem mais jeito. Você está tomada pela enfermidade. Aí a pessoa fala, por que o senhor não me avisou? Sabe por que não te avisou? Porque você procurou um pastor que falasse aquilo que você quer ouvir. Porque você procurou satisfazer o seu próprio coração. E você não arranjou um pastor, você arranjou um mercenário para cuidar da sua vida. Eu queria que você pensasse muito. A sua vida está totalmente debaixo do controle de Deus? Quando nós temos a graça, nós podemos amá-lo verdadeiramente. E nós podemos ter uma vida de intensidade no Senhor. E uma vida totalmente voltada para o Senhor. Quando Paulo, ele declara que para ele o viver é Cristo. Ele está dizendo justamente isso, que toda a sua vida é voltada para a glória do Senhor Jesus. Ele está querendo enfatizar que toda a sua vida vai ser para agrado do Senhor Jesus. E a sua vida, ela é assim também? Por que Paulo pensa assim? Por que Paulo fala isso com tanta convicção? Por que fala isso com tanta força? Por quê? Porque ele diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele é suficiente para guardar no meu depósito até o dia final. Ele cria somente em Jesus Cristo. Ele era, pelo mundo, ele era taxado de diversos nomes. Mas o Senhor o trata como um homem escolhido para louvor da sua glória. E você? Qual que é a sentença que o Senhor dá a seu respeito essa noite? Nós analisamos um dia da sua vida, o domingo. Mas podemos analisar o sábado, a sexta-feira e da minha também. Eu não vim aqui para acusar você. Eu vim aqui porque eu preciso dessa palavra também. Você sabe em quem você tem crido? Você tem segurança na sua salvação? Você tem convicção de que você é salvo em Cristo Jesus? A sua vida tem mostrado de quem você é filho? Meus irmãos, viva intensamente para o Senhor. Viva de uma maneira que o Senhor possa usar da sua vida para que o seu nome seja glorificado. E é interessante que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sabendo de tudo, da vitória de Jesus sobre a morte, sabendo que ao soar da última trombeta, nós, os santos, seremos glorificados. Ele resume dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Toda essa fadiga sua vai passar. Toda essa luta que você está tendo vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E ela traz um recado para você: sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. É na obra que você tem que dedicar. Onde que é a obra? É onde você está trabalhando, é onde você está estudando, é onde o Senhor te chamar, é onde o Senhor te direcionar. Lá você precisa influenciar. Mas primeiro você precisa estar transbordando do Espírito Santo. Não adianta você decorar 2 versículos e querer ir lá fazer uma pregação lá onde você trabalha, não. Você será desmoralizado. Você precisa viver Cristo. Você precisa ter um encontro real com Cristo, para depois você sair e ser firme e inabalável no Senhor. Eu queria que você entendesse o que Paulo quer dizer e por que ele quer dizer. Porque depois de todas essas lutas, depois de todos os açoites que ele recebeu, depois de todos os naufrágios que ele passou, de todas o frio que ele passou, os jejuns que ele passou, ele chega a uma conclusão. E a conclusão é essa: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele chega no final da sua vida e diz: toda aquela corrida que o Senhor propôs para mim, mais as suas adversidades,
eu completei. Não porque eu sou bom, mas pela misericórdia do Senhor. A minha vida está concluída para louvor e glória do Senhor. E eu guardei a fé de que Jesus, o reto juiz, tem uma coroa guardada para mim. E eu estarei com ele em breve. Paulo, então, ele tem o desfecho da sua vida, dizendo: eu tenho confiança exclusiva no Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós pode dizer isso? Quantos de nós pode dizer isso hoje? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quantos? Você pode dizer isso hoje? Irmão, mas eu já tenho 30 anos dentro da igreja evangélica. Eu não fiz essa pergunta. Eu fiz a pergunta se você vive intensamente para Cristo Jesus. Eu pergunto se a graça do Senhor Jesus e o amor do Senhor Jesus te constrange. Quer dizer, te empurra, te força para mais perto dele, para as coisas dele. O seu esforço é mais para conquistar recursos para essa vida ou para entender a palavra do Senhor? Quanto tempo você gasta nos seus joelhos em oração? E quanto tempo você gasta na sua profissão? Nos seus planos, quais deles estão alinhados com a plena vontade e soberana vontade do Senhor? É tempo de nós trazermos uma reflexão ao nosso coração, de implorarmos para que a misericórdia do Senhor se renove mais uma vez, e que nós nos tornemos favoráveis a Cristo Jesus. Meu irmão, tudo isso vai passar. Qual o valor que você tem dado à sua vida? A palavra de Deus diz que a nossa vida vai a 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Quer dizer, é o Senhor que nos instrui no Salmo 90. E ele ainda resume no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o quê? Um coração sábio. O que ele está dizendo aí? Senhor, me ensina a aproveitar o meu dia. Não para que eu viva nos meus deleites, mas para que eu viva de maneira que te agrade e que eu esteja sempre no centro da tua vontade. Senhor Deus, me ensina. Eu preciso da instrução dos céus para a minha vida. O salmista está dizendo isso. Eu preciso. Eu necessito dessa instrução na minha vida, porque eu não sei fazê-lo. Eu não sei usar na minha vida para louvor e glória do Senhor. Eu não tenho usado, ou eu tenho usado. Que Deus te abençoe. Que você possa ponderar na palavra do Senhor. Que você possa hoje, talvez na hora que você chegar na sua casa, reler o texto da palavra do Senhor. Em vez de ligar aquela televisão e assistir um domingo espetacular, abre a sua Bíblia e tenha um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Ah, irmão, mas eu já fui na igreja. Mas você não vem à igreja, você é a igreja. Só que você continua sendo depois que você sai. Então use o seu tempo para isso. Use para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.